Olá a todos. Então vamos lá, respondendo as perguntas que foram enviadas. Algumas são relativas aos assuntos que a gente vem estudando, outras saem um pouquinho, mas não tem problema. A gente trouxe material para tudo, tá bom? O altar, o reverendo tem uma aula maravilhosa, ele está inclusive publicada no Seguindo Mersama volume 2, Sabedoria, sobre a lei do Soul, né? Então ele fala, adequação. Para você ter um altar em casa, você tem que ter um ambiente que possa receber, né? Algumas imagens, por exemplo, podem ser entronizadas em apartamentos, mas outras não. Quando tem alguém morando no andar de cima. Aí só se você morar no último andar é que você pode algumas imagens, né? O ideal é a pessoa verificar essa condição do momento dela. Algumas pessoas, nessa aula, o reverendo aborda essa questão, de que algumas pessoas pensam, eu vou ter um altar, né, com a letra grande, com um tal, e tá fora da lógica, não está soou com aquele momento da vida dela, com as instalações. E aí dá o efeito contrário. Ao invés de a pessoa ter um ponto muito forte de luz, vai trazer desequilíbrio da luz, vai trazer um mal-estar até, porque foi desrespeitoso em relação a Deus. Ela colocou um pensamento material, né, ligado à materialidade, acima do pensamento da realmente da conexão com o sagrado, né? Da importância de ter a ordem, de ter o tempo certo. Então, eu sugiro que você, se for possível, entre em contato com a unidade Pacaembu, explicando melhor, né, as condições de onde você pretende colocar o altar, é, se tem gente morando em cima, se não tem, como que é a distribuição dentro da casa. E refletir, em primeiro lugar, o altar, ter um altar no lar é para a gente ter um local sagrado, é para a gente ter um local onde a gente vai né, passar aqueles momentos ligados com Deus, fazendo oração, louvando a Deus. Não pode ser algo, eu vou ter um altar para eu ter mais proteção, para eu receber mais graças. Isso está fora da lógica. Isso daí é um pensamento que bota a materialidade acima da espiritualidade, acima do divino, tá bom? Então, cada imagem também tem uma gratidão específica, e isso tudo você pode obter essas informações lá, como eu disse, na unidade Pacaembu, pode mandar no WhatsApp, pode mandar um e-mail, tá bom? E Mitamaiá. Bom, em relação ao Mitamaiá, a gente tem uma orientação bastante específica do reverendo Nakahashi. Ele não dá a orientação dos membros usarem o Mitamaiá em casa. Ele fala que, olha, tem aulas do reverendo maravilhosas. No curso de iniciação à espiritualidade, ele tem umas três aulas que ele aprofunda essa questão, né? A oitava aula é muito forte essa questão, como ele aborda. Então eu sugiro que você assista, né? Eliminar o pensamento, chama, e entenda um pouco essa orientação do reverendo em relação a esse ponto. E a orientação no Templo Luz do Oriente, para quem quer fazer um assentamento de antepassados, é fazer uma ficha no próprio Soreixa, né? Fazer o assentamento. A gente também tem no nosso canal, até mesmo o reverendo Hiroki na época pediu para eu fazer algumas explicações sobre essa questão de como preenche a ficha, em que casos você preenche, quais os troncos familiares que são chamados nesse assentamento. Detalhadamente mesmo tá lá, mas basicamente é isso. No Templo Luz do Oriente não há a orientação para o membro ter uma Itamaiá em casa, e sim fazer o assentamento em ficha de antepassados no Soreixa. Essas fichas, elas são vitalícias, porém, se a pessoa ela deixa de acompanhar as cerimônias, ela deixa de dedicar, ela deixa de estar lá, né, espiritualmente presente, a ficha perde o sentido espiritual, ele perde como se fosse a ligação. Quem mantém a ligação ligada, assim, acesa, é o próprio descendente solicitante, tá?
Isso tudo está bem explicado lá. Se surgir mais dúvida em relação a esse ponto, pode perguntar novamente. Então, é o seguinte, o nível do Yukon tem a ver com isso de não conseguir mudar o foco do pensamento? Olha, com certeza é totalmente determinante o nível do Yukon para essa questão. Por quê, né? Por exemplo, o seu nível do Yukon vai determinar até mesmo a sua vibração, vai determinar o seu pensamento, vai determinar o seu sentimento, vai determinar todas essas questões do indivíduo, do ser humano, né? O pensamento, o sentimento, eles surgem a cada momento, eles são espontâneos, são reações muitas vezes, né? Então, toda a maneira como você reage, a maneira como você sente, como você pensa, depende do nível do seu Yukon. Quanto mais alto, mais elevado, muito mais ligação com sentimento, pensamento divino, com mais sabedoria, com mais clareza, né? E o foco do nosso pensamento, nem sempre ele é exatamente ruim. Se você tem um foco, né, em ser bom, em melhorar, em evoluir, em dar mais amor, em dedicar, em entender melhor. Se você tem esse tipo de foco, ele não é negativo, né? E quanto mais expansão do seu pensamento, quanto mais, né, naquela questão dos estágios mentais, quanto maior o seu nível de compreensão, ou seja, um estágio mental mais elevado, também você consegue ter essa reação sempre mais ligada ao positivo, né, ao elevado, ao divino. Então, o nível do Yukon, ele é determinante para tudo, tudo o que acontece na nossa vida. Neste mundo material, nossa condição espiritual, né? É preciso desenvolver a sabedoria, é preciso dar um passo a mais, né? Para que esse foco, ele esteja direcionado para uma coisa muito boa, uma coisa que vai te trazer evolução, uma coisa que vai te trazer maior nível de felicidade e expansão da felicidade para muito mais pessoas, né? Bom, eu queria ressaltar o seguinte, existe um padrão, todos nós temos um padrão, né? Algumas pessoas chamam isso de característica da personalidade, algumas pessoas chamam de, assim, né, um vício, um costume. Sim, tudo isso é, né? Mas que isso daí forma o nosso padrão. Então, quem é pessimista, quem é otimista, quem é mais rápido, quem é mais lento, tudo isso também interfere. Então, é bom quando a gente consegue melhorar nosso discernimento, identificar o padrão que a gente costuma ter, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, para a gente poder ir moldando, como o Sama disse, né? Cultivando um sonen, saindo desse padrão. Se a gente já vem vindo há vidas, nem sempre é desta vida, de outras anteriores, a gente vem cultivando aquele sonen pessimista, aquele sonen reclamão, aquele sonen desmotivado, né? Cultivar um sonen motivado para melhoria, para a prática do bem, para a evolução, tá bom? Pergunta: no altar do templo Luz do Oriente, no centro existe uma estrutura em madeira. O que significa? Bom, eu acredito que a pessoa está perguntando do Amatsukanagi. Amatsukanagi, como vocês podem ver lá no altar no Pacaembu, é uma estrutura, ele tem uma base cruzada, assim, como se fosse, né, uma cruz, e dessa base sai uma haste. Isso daí é um símbolo originado no Shintoísmo, de tempos muito antigos. Quem quiser mais explicações de como era naquela época, tem um texto lindo, Ensinamento de Meishu Sama, publicado no livro O Tempo Chegou. Para resumir, ele é uma tradição que se originou no Shintoísmo, em tempos antigos, na época ainda de Amaterasu no Kami. Esse símbolo, ele era um pouco diferente, mas ele era usado em liturgias para se comunicar com as divindades. Então, diz, né, que as divindades desciam nesse símbolo para passar suas mensagens, dar as orientações, né?
Em certo momento, ele nem chamava Matsukanagi nessa época, em certo momento ele mudou o nome, a denominação, mas o sentido continuou o mesmo. Servir como uma antena receptora para a divindade poder vir e passar a sua mensagem. Nesse ensinamento, uma frase que eu acho bastante interessante, uma colocação de Meixo Sama, é a seguinte: o símbolo da messiânica tem por base o Amatsukanagi, que é aquela cruz que aparece, né, no símbolo Izumomi. Aqui é a parte que eu achei linda. Meixo Sama diz: creio que, futuramente, no período em que todas as religiões se unificarem, a humanidade passará a rezar para Amatsukanagi. Então, é um símbolo lindo, carrega um sentido muito bonito, né? De algo realmente ligado ao divino, sem essa fronteira, sem essas barreiras do mundo material, né? E o reverendo, ele trouxe esse símbolo para o altar do Templo Luz do Oriente como um símbolo da conexão entre o ser humano e Deus e o mundo divino, tá bom? Então é isso, chama-se Amatsukanagi. Então o seguinte, bom, em relação ao estudo estágios da mente humana, na parte Sonen, a pessoa destacou, em que a gente falou sobre o amor Shoujo e Daijo. Isso daí corresponde ao caminho do meio, nenhuma inclinação, a representatividade do amor Shoujo e Daijo, né? Qual é o mais importante? O que une o homem a Deus ou o que une irmão com irmão? Depende da missão de cada um de nós. Bom, eu acho que assim, o ponto focal dessa questão, quando você está ligado a Deus, né, que você sente um amor profundo por Deus, que esse amor ele é do estágio mais elevado, né? É aquele que a gente viu, o estágio já nous, não tem nenhum interesse, você não está buscando amar a Deus para melhorar, para seu benefício, para focado em você mesmo. E se você tem esse amor a Deus, essa conexão, automaticamente você vai ter esse amor com todos, com o irmão, com o vizinho, com quem está do outro lado do mundo, com todos. Então, eu acho que a colocação nem seria a mais importante, e sim a mais efetiva, a que dá resultado de amor verdadeiro. Porque vejam, a gente tem que amar realmente, né, os familiares, os próximos, as pessoas, mas muitas vezes esse amor restringe, esse amor até pode nos tornar egoísta, porque aí eu tenho que defender meu irmão, eu tenho que preservar isso, eu tenho que fazer tudo ao meu alcance só para beneficiá-lo, né? É um amor que tem o seu louvor, mas é um amor restrito, como o Meixo Sama fala. Quando você ama a Deus, você vê, né? A gente vê pela história todos esses homens iluminados que chegaram numa proximidade intensa com Deus, esse amor com Deus. A gente tem um exemplo, né? Dois exemplos bastante contemporâneos, né? Que foi Mahatma Gandhi, a Madre Teresa. O amor que eles tinham ao divino, cada um na sua denominação, né? Expandiu para toda a humanidade. Eles tiveram um amor que expandiu o próprio credo, a própria família, o próprio grupo. Veja, Mahatma Gandhi, ele defendeu dentro da Índia, tudo bem, ele tem uma bandeira em que defendeu a libertação do seu país, mas ele defendeu o seu país com todas aquelas diferenças que existem e lutando para que existisse um amor fraternal entre todos, porque existia um conflito bastante grave que fez posteriormente a separação, né, de uma região que formou o Paquistão, mas ele queria a união entre cristãos, muçulmanos e hindus. Ele não tinha essa restrição, né? Madre Teresa, então, pelo amor de Deus, ela foi para a Índia, né? Uma cristã, ela não... todo o trabalho de caridade dela não focou em nenhum momento
os cristãos, né? Ela realmente atendeu qualquer pessoa, inclusive ela num período foi muito atacada pelos muçulmanos, pelos hindus, que achavam que ela estava querendo lá para impor a religião, mas não, ela amou a todos. E as duas figuras, o que é mais forte na biografia deles era esse amor a Deus. Então, esse amor a Deus expandiu no que a gente enxerga, né? No que a gente entende, que é esse amor que Mersama tanto enfatiza, o amor daijo, o amor à humanidade. Ela não fazia restrição. Homem, mulher, idoso, criança, muçulmano, hindu, indiano, não tinha nenhuma diferença, né? Então, esse é o ponto focal. Não tem o que é mais importante. E não é também, eu acho que não depende da missão. Eu acho que a missão de todo mundo, Mersama fala, o homem nasceu com a missão de tornar-se perfeito, de adquirir qualificação divina, né? De salvar, trabalhar pelo bem da humanidade. Essa é a missão. A missão de todos, de toda a humanidade, na verdade, é igual. A maneira como executa a sua missão tem particularidades, é diferente para as pessoas, né? Pode ser diferente, pode ter pessoas que têm, né, uma conexão e fazem a missão em conjunto. Então, eu acho que não precisa classificar, né? O amor daijo, que é o que Mersama enfatiza como sendo realmente mais importante para a gente cumprir a nossa missão de ser humano, que busca, né, a salvação da humanidade, é esse amor. O amor shoujo, ele é o contrário, ele restringe, ele foca mais no interesse pessoal, né? Ele é um amor mais efetivo para a gente poder cumprir a nossa missão. Bom? Agora, também sobre essa questão dos estágios mentais. Então, o estágio nous seria o nível daijo? Os estágios psique e soma são o nível shoujo? Olha, isso daí eu trouxe um ensinamento para a gente analisar. Vamos ler primeiro o ensinamento e depois a gente vai discutir esse ponto. No Evangelho do Céu, volume 3, a gente tem uma colocação de Mersama. Shoujo representa a fé egoísta, centrada no individual. Por meio dela, o praticante procura obter vantagens pessoais. Então, essa primeira frase, se vocês pegarem aquele nosso estudo em que a gente apresentou os 3 conceitos, inclusive a gente fez com o gráfico, vocês vão ver lá no quadrinho da fé, né? Tem lá a fé que visa o interesse próprio, um benefício próprio, uma melhoria. É uma fé shoujo, né? Então, a fé egoísta, ela tá nesse estágio soma, certo? Então, quem reza pedindo paz e felicidade ao lado da família, prosperidade dos negócios, libertação das doenças, se encaixa nesse daí. Não se preocupa nem com a sociedade, nem com o país, nem com a humanidade. É o amor, a fé shoujo, né? Por outro lado, a fé daijo sintetiza o altruísmo. O altruísmo, né? As pessoas que vivem de acordo com esta postura preocupam-se com os semelhantes, negligenciando muitas vezes o próprio bem-estar. Como almejam dedicar-se ao mundo, não hesitam em separar-se da família ou até mesmo sacrificá-la por seu ideal. Então aqui eu vou fazer uma observação que eu acho muito importante. A fé daijo é essa altruísta, como o Mersama fala. Então a gente pensa, nossa, só tem coisa boa nisso, né? Mas aí ele vai falar, nesse ensinamento, a pessoa que ela também não tem o bom senso na execução desse plano altruísta, né? Então ele fala sobre as pessoas que abandonam família, vão morar na montanha, se tornam andarilhos, que isso daí já não é efetiva, ela não traz um resultado efetivo para o desempenho da sua missão com os recursos que a gente tem hoje. Então ele fala sobre essa questão de que, aí ele conclui, né? Fica evidente que nem shoujo nem daijo são inteiramente corretos quando ele fala da fé. A perfeição
supõe ambos ao mesmo tempo, quer dizer, para certas ocasiões deve-se preferir shoujo, para outras melhor daijo, numa alternância de comportamento. Ele vai desenvolver bastante, é um ensinamento longo, mas ele traz as situações do entregar-se a Deus, né? Então, a pessoa que entrega a Deus, isso é vertical, né? Mas ela tem que fazer a parte dela também, que é o lado horizontal. Se ela ficar só no vertical, que é shoujo, e não fizer a parte dela, falta o daijo, tá incompleto, né? Ele vai falar também da situação em que a gente só pede tudo a Deus e a gente não faz a nossa parte, né? Então, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente chegou no final, né, daquele estudo, a gente pontuou bem que alcançar um estágio mental mais elevado é maravilhoso, mas ele não é o final, ele não é o objetivo final, né? Ele é só o início do seu maior aprimoramento. Você chegar nesse estágio que você consegue ter maior discernimento, mais entendimento das questões, só vai te ajudar a realmente fazer o que você tem que fazer, que é evoluir, aprimorar o conhecimento, adquirir mais sabedoria. Então, a gente está vendo nesse próprio exemplo de Meixo Sama que adquirir esse estágio nous nem sempre é o que vai dar o resultado correto. Para você saber dosar na questão da fé, em outras questões em que você tem horas que você tem que ser um pouco mais shoujo, por exemplo, na questão da ordem, Meixo Sama é muito rígido. E isso é uma coisa vertical, né? Tem alguns pontos que ele fala que é um pouco diferente do Oriente, do Ocidente, porque o Oriente é vertical, o Ocidente é horizontal, então aquela questão, né, da diferença entre os membros de um casal no Oriente e no Ocidente ele fala que não tem essa importância, porque aqui é o amor horizontal que é o maior, o mais, né, que prevalece. Então, tem alguns aspectos em que ele fala, alterna de acordo com a circunstância, tem a sabedoria. O único que a gente lê que é 100% é na questão do amor, que ele enfatiza que o daijo sempre é melhor, tá bom? Então, eu espero que, né, tenha dado para entender a questão dos estágios mentais e da postura. Daijo e shoujo é uma postura. Estágio, nous, soma e psique são estágios, são níveis de compreensão dessa mesma postura. Você pode compreender essa postura também em 3 estágios diferentes, tá bom? Sobre a oração, eu devo rezar todo dia, entoar as palavras ou o que eu sinto no meu coração? Como é uma oração pelo sonem? Olha, é importante também, a gente sempre tem que ver um pouco mais, né, além, né? O formato, sim, existe um formato que é o adequado, como eu falei em relação ao altar, existe um cuidado adequado para aquele altar, né? Se é um altar que tem a foto de Meixo Sama, tem uma letra, é um altar completo, tem que ter culto mensal, cultos diários, tem que ter oferenda, tem que ter a posição certa, tem que ter vários detalhes. Se você coloca uma foto da mão de Meixo Sama, que foi o altar que o reverendo Nakahashi instituiu como mais simples, o que pode ser colocado em qualquer ambiente, sem nenhuma preocupação de estar fora da ordem, é a foto com a mão de Meixo Sama, né? Então, tem a adequação em cada situação. Existe, sim, uma orientação. Rezar todo dia seria o mais correto, né? Você louvar a Deus todo dia, você rezar para louvá-lo, você rezar para agradecer todo dia, né? Você fazer a conexão com o sagrado todo dia. Entoar as palavras da prece, a gente já viu anteriormente, né? A prece, a Amatsu no Rito, ela purifica, a Zengen Sandi, ela organiza o ambiente do mundo espiritual. Então, elas têm uma função também, né? Mas você pode, sim, em certos momentos, entoar o que você sente no seu coração. Desde que lembre, né? Aquela questão que você sente no coração é só ficar pedindo, repetindo os mesmos pedidos há anos, reclamando de Deus, ninguém me ajuda, né? Isso não é oração, né? Isso daí não comunica, né?
Então é importante distinguir o que é uma oração, né, do que às vezes não é, né? Pode desabafar com Deus? Eu acho que pode. Você pode chegar no altar um dia que teve muito problema, tá aborrecido, ai Deus, olha, eu não consigo entender isso, não supero, não melhoro, não estou entendendo. Me ajude. Eu acho que esse desabafo é humano, entendeu? E eu acho que Deus sabe disso, né? Mas tem que lembrar que não é só isso. A oração, ela é uma conexão com o sagrado. É importante lembrar disso, tá? E olha, oração pelo sono. Lembra que o sono é algo que brota espontâneo. O Sama fala que a gente pode cultivar, mas é algo assim, que é um trabalho diário, né? Uma questão que você tem que todo dia estar lá, né? O que cultivar vem da palavra, né? Vem da ação agrícola de você lançar uma semente que vai germinar, que vai trazer o alimento. O que significa cultivar? Todo dia regar, tirar as pragas que nascem, observar se está correto o sol, observar vários detalhes para você ter um bom resultado, não é isso? Então, quando o Mishama fala cultivar o sono, é algo dos cuidados do dia a dia, o amor, a dedicação, né? Aquele objetivo, que é o nosso sono, se está negativo, eu observar, puxa, surgiu de novo aquele pensamento negativo, aquele sentimento negativo, deixa eu observar melhor essa situação. Puxa, isso me aborreceu, mas por que me aborreceu? Me aborreceu porque ofendeu meu ego? Ofendeu porque eu não entendi direito? Me ofendeu porque simplesmente eu estava ranzinza nesse dia? Então eu, puxa, não vou mais me ofender com isso, né? Isso é o que a gente entende como cultivar o sono. Você observar a falha que está acontecendo naquele sentimento, naquele pensamento e tentar moldá-lo para algo mais positivo, mais ligado ao que Mersan ensina, né? Então, oração pelo sono. Se o seu sono já está num nível bastante elevado, um nível bastante positivo, com certeza você vai estar exprimindo as palavras do reino do céu, não é verdade? Você vai estar. Mas se o seu sono está muito negativo ainda, tudo, toma cuidado, porque senão você vai para frente do altar e vai ficar lá só reclamando, vai ficar lá só, né, aquela coisa que não liga com o divino, como a gente já viu nos nossos estudos. E entrou uma pergunta. Treinar caligrafia equilibra a mente? Olha, existem várias técnicas, né? Para os budistas, por exemplo, é sentar em meditação, né? Para a maior parte dos religiosos, cristãos, por exemplo, é a oração, né? Mas treinar caligrafia, ele pode te trazer sim um equilíbrio se você fizer ele de uma forma prazerosa, se você fizer ele com uma leveza, se você estiver exercitando aquele momento com um sentimento bastante positivo. A gente tem no numa playlist Minutos de Luz, a gente tem uma série, né, de leituras de pequenos trechos dos ensinamentos e poucas palavras. Então tem uma que a gente fez sobre o Tinkon, né? Muita gente tem dúvidas sobre o que é o Tinkon e a gente foi lá e colocou bem, né, uma explicação, trouxe a origem do Tinkon, que também é uma prática que surgiu no shintoísmo. E esse exercício, como ele era feito lá naquela época mesmo, a Omoto, ela divulgou muito o Tinkon, era uma coisa rígida, era uma coisa dura, você tinha que fazer uns exercícios fortes, de ficar em silêncio, né? E o reverendo Nakahashi falou que não, isso daí não é mais assim, né? Na era do dia não tem que ter esse esforço, o Sama mesmo fala, né? Toda atividade feita com muito esforço, com sofrimento, não comunica com Deus. Então, a gente nessa aula mesmo sugeriu, né? Se para você interiorizar, acalmar a alma, trazer o divino para você, mexer no jardim, faça, você está praticando ali. Se for escutar música clássica, fazer limpeza na casa, faça, né?
Se for um artista, quem tem dons artísticos, né, que eu acho maravilhoso, pintar, né, exercer a sua arte, faça. E se você gosta de treinar caligrafia, faz aquilo como uma arte mesmo, para deixar a letra bonita, né, é um exercício que te ajuda a relaxar e a interiorizar, eu acho que ajuda sim. Mas cuida, porque às vezes a gente está fazendo qualquer uma dessas atividades com a mente divagando, né? Então a mente vai gastando a nossa energia, você não está nem lá nem cá. Quando você estiver fazendo, se concentra realmente. Foca naquilo lá, naquela atividade. Faz com bastante amor, com bastante esmero e agradecendo a Deus a oportunidade de estar lá fazendo. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Bom, então, como eu disse, né, a gente está com esse problema técnico e eu não quero correr o risco de interromper no meio assim e ficar pela metade. Semana que vem a gente se encontra. Como eu disse, a gente tem material já reservado para fazer a nossa conclusão. Mesmo assim, se surgir alguma dúvida ainda, a gente recebe e vai se empenhar em responder. Tá bom?